Se você continuar dando esse leite, ele não vai amanhecer vivo. A frase cortou o ar como uma lâmina e veio da pessoa mais improvável daquela casa, a faxineira. Nenhum médico, nenhum especialista, ninguém, absolutamente ninguém, havia percebido o que ela enxergou com um simples olhar. Mas o que Clara descobriu naquela manhã gelaria o sangue de toda a família Ferraz e mudaria o destino de todos. O relógio marcava 6 da manhã quando o primeiro choro fraco ecoou pelos corredores frios da mansão. Lá fora, o sol ainda nascia tímido, escondido entre as cortinas caras e as janelas que raramente se abriam. Dentro do quarto, o silêncio era tão pesado que parecia sufocar até o som da respiração. O pequeno Arthur, de apenas 5 meses, chorava como quem implora por algo que o mundo já tinha esquecido. A mãe, vestida de seda branca, tremia diante do berço, cercada por frascos de remédio e olhares de desespero. O pai, um empresário milionário e sempre ausente, observava à distância, o rosto rígido, os olhos vermelhos de cansaço e culpa. Ao lado da porta, uma figura discreta observava tudo em silêncio, as mãos suadas e o coração apertado. Clara, a faxineira da casa, enquanto todos gritavam por soluções e culpados, ela via o que ninguém via. Havia um vazio estranho no olhar daquele bebê, algo que a fazia lembrar do filho que perdera há anos. E dentro do peito, uma intuição começou a gritar. Algo ali estava errado. O choro, o cheiro, o leite. Mas quem ouviria uma faxineira? Os médicos vinham e iam, deixando atrás de si pilhas de exames, diagnósticos frios e promessas quebradas. É um caso inexplicável, diziam, como se a morte fosse uma estatística. A cada dia que passava, Arthur perdia um pouco mais de peso, um pouco mais de cor, um pouco mais de vida. O milionário, tomado pela raiva, demitiu enfermeiras, trocou pediatras, importou especialistas da Europa. Nenhum deles trouxe respostas. Clara, em silêncio, limpava os quartos, trocava lençóis e observava. Só ela notava o jeito tenso com que a mãe segurava a mamadeira, o leve tremor em suas mãos, o olhar vazio que evitava o do filho. Notava também o cheiro metálico que escapava do bico da mamadeira logo após o bebê mamar. E o que vinha depois, o choro contido, o corpo se contorcendo, era uma dor que só uma mãe seria capaz de perceber. Certa manhã, enquanto recolhia os cacos de um vaso quebrado, o cheiro estranho veio novamente. Vinha do leite. Um odor azedo, metálico, quase imperceptível, mas suficiente para fazer seu estômago revirar. Ela olhou para os lados. A mãe do bebê chorava sentada no chão, o marido gritava com o médico particular. E ninguém parecia reparar no detalhe que saltava aos olhos de Clara. O bebê se contorcia logo depois de mamar. Guardou o segredo, engoliu o medo e seguiu limpando. Mas dentro dela crescia uma certeza sufocante. Havia algo mortal naquela casa. Naquela noite, o vento batia forte contra as janelas. A mansão dormia, mas Clara não. Andava descalça pelos corredores, guiada pela luz fraca que vinha da cozinha. O som da geladeira era o único ruído, até que ela ouviu um leve chiado, como líquido fervendo. Aproximou-se devagar e viu a mamadeira deixada sobre o balcão, borbulhando. Sem fogo, sem calor, o leite dentro se movia sozinho. O medo subiu pela espinha. Aquilo não era natural. Aproximou-se mais, o coração disparado, e sentiu o mesmo cheiro metálico, agora mais forte. De repente, uma voz soou atrás dela. "O que você está fazendo aqui, Clara?" Ela se virou bruscamente. O milionário estava parado na porta, usando um robe de seda escuro, os olhos fixos nela. O silêncio se tornou insuportável. Clara tentou responder, mas a voz não saiu. E naquele instante, ela percebeu que sua vida também corria perigo. Na manhã seguinte, o choro de Arthur era quase imperceptível. A mãe, pálida, mal conseguia ficar de pé. O pai gritava ao telefone, ordenando exames, demissões, substituições. Médicos entravam e saíam como sombras, repetindo termos técnicos que não significavam nada. Talvez uma infecção rara,
uma alergia metabólica, um caso isolado. Clara, com o pano de chão nas mãos, observava o bebê definhar. As costelas já apareciam sob a pele fina. Cada respiração era um esforço. E no fundo ela sabia, não era doença. Era algo que vinha do leite. Certa tarde, enquanto lavava a mamadeira, percebeu manchas amareladas na borda do bico. Levou ao nariz e sentiu o mesmo odor adocicado e sufocante. Deixou a mamadeira sobre a pia e correu para a despensa. Pegou a lata do leite em pó e a girou entre as mãos. A embalagem parecia normal, mas havia algo errado. As letras douradas da marca estavam um pouco borradas, como se fossem uma cópia. A tampa de alumínio estava descolando. Quando a abriu, o pó tinha uma cor acinzentada, quase azulada. O cheiro metálico se espalhou pela cozinha. Ela engoliu em seco. Aquilo não era leite comum. E algo dentro dela dizia que a verdade estava bem diante dos olhos. Durante o jantar, o milionário tentava manter a postura. A esposa, de rosto frio, apenas empurrava a comida no prato. Os médicos farão novos exames amanhã, disse ele sem emoção. Clara servia a mesa em silêncio, mas seu coração batia descompassado. As palavras da patroa ecoavam em sua mente. Troquei o leite por uma marca importada. É mais puro. Puro! A palavra soou como uma zombaria. Ela sabia o que vira. O líquido borbulhando, o bebê chorando, o cheiro estranho. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Às 3 da manhã, levantou-se devagar, pegou uma lanterna e desceu até a cozinha. O chão gelado queimava os pés. Abriu a geladeira e lá estava, a lata de leite importado, cuidadosamente guardada ao lado de frascos de cristal. Pegou-a com as mãos trêmulas. No fundo da embalagem havia uma inscrição quase apagada, uma data raspada. Ela esfregou o polegar e leu o que restava. Vencido há mais de 1 ano, o coração de Clara disparou. Antes que pudesse pensar, uma voz cortou o silêncio. Curiosa, não é, Clara? A esposa do milionário estava parada na porta, usando um hobby de seda e segurando uma taça de vinho. O sorriso no rosto era frio, quase demoníaco. Eu só vim limpar a cozinha, gaguejou Clara. A essa hora? A mulher ironizou, se aproximando. Dom, ou veio bisbilhotar o que não te diz respeito? Clara tentou esconder a lata atrás do avental, mas as mãos tremiam. A mulher a tomou à força e arremessou no lixo. Não se meta onde não é chamada, disse ela, e virou-se para sair. O vinho escorrendo pelos dedos, Clara observou o líquido cair e misturar-se ao leite derramado no chão. Algo chamou sua atenção. Onde o vinho tocava o leite, o chão formava um rastro prateado, como se o líquido reagisse a algum componente químico. Ela recuou um passo, o sangue gelando. Aquilo não era leite, era veneno. Na manhã seguinte, a esposa agia, como se nada tivesse acontecido. Usava óculos escuros, maquiagem impecável e perfume caro. O milionário lia o jornal no escritório, alheio à tensão que pairava no ar. Clara fingia normalidade, mas por dentro o coração batia em alerta. Limpava o chão onde o leite havia caído, mas o rastro metálico permanecia ali, como uma cicatriz impossível de apagar. E enquanto todos fingiam que a vida seguia, ela sabia. Havia um assassino naquela casa, e ele usava avental de luxo. Antes de continuar essa história, já deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir é o tipo de revelação que faz a gente duvidar de tudo. E se você acha que já viu histórias chocantes, espera só o que Clara vai descobrir na próxima madrugada. Aquela madrugada parecia mais longa que todas as outras. A mansão, normalmente silenciosa, agora parecia respirar junto com Clara em um compasso tenso, sufocante. A chuva batia nas janelas com força, e cada trovão fazia ecoar lembranças da noite anterior. O leite borbulhando, o rastro prateado no chão, e o olhar gelado da patroa dizendo, não se meta onde não é chamada. Mas havia algo que Clara não conseguia ignorar. O bebê. O choro de Arthur já não era o mesmo. Soava fraco, intermitente, quase um pedido de socorro. Ela tentou convencer a si mesma a esquecer tudo, a fazer apenas o que sempre fizera,
limpar, calar e fingir que nada havia. Mas o instinto gritava. E o instinto de uma mulher que já segurou a própria dor no colo nunca erra. Às 4 da manhã, Clara levantou-se novamente. Pegou a lanterna e foi até o quarto de serviço. Abriu a gaveta onde guardava alguns objetos pessoais e retirou o pequeno frasco que havia escondido na noite anterior. Era o mesmo que encontrara atrás da geladeira. Um líquido leitoso, espesso, com um brilho azulado e um rótulo incompleto. Nutri Plus Serum. Ela girou o frasco contra a luz e notou que parte da etiqueta estava rasgada. Por baixo, uma inscrição mais antiga dizia: composto químico experimental, uso restrito a laboratório. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo não era alimento, era um produto de teste. Alguém havia trocado as embalagens propositalmente. De manhã, quando o sol tímido atravessou as cortinas, Clara se arrumou como sempre. Vestiu o uniforme azul, prendeu o cabelo, colocou as luvas e desceu para o trabalho. A patroa, elegante como uma estátua, tomava café na varanda lendo uma revista. O milionário, já vestido para sair, falava ao telefone com alguém da empresa. Não me interessa o custo, apenas resolva. Não posso permitir mais vazamentos, dizia ele, sem perceber a ironia das próprias palavras. Clara serviu o café em silêncio. As mãos tremiam levemente, mas o olhar estava firme. Precisava agir sem chamar atenção. Quando a patroa se levantou para atender uma ligação, Clara pegou discretamente a chave do depósito e foi até o fundo da casa. Lá, entre caixas de produtos de limpeza e mantimentos, encontrou mais 3 latas idênticas àquela do leite vencido. Todas com o mesmo rótulo dourado e a mesma irregularidade nas letras. Abriu uma delas. O pó lá dentro tinha o mesmo brilho sutil, quase metálico. O cheiro doce e sufocante a fez engasgar. Ela tampou rapidamente e olhou ao redor, certificando-se de que ninguém a seguia. Guardou uma pequena amostra em um saquinho e voltou para a cozinha. Precisava descobrir o que era aquilo, mas sozinha não conseguiria. À tarde, quando todos saíram, o milionário para o escritório. A patroa para o salão de beleza e a babá substituta para o mercado. Clara aproveitou. Enrolou o frasco em um lenço, colocou dentro da bolsa e saiu pela porta dos fundos. Caminhou até a farmácia do bairro, o coração acelerado. Boa tarde, murmurou, aproximando-se do balcão. Preciso que me diga o que é isso. O farmacêutico, um homem idoso de semblante gentil, pegou o frasco e franziu o senho. Onde conseguiu isso? Perguntou em tom baixo. Só me diga se é perigoso. Ele abriu o frasco com cuidado, aspirou o cheiro e, imediatamente, seu rosto empalideceu. Isso não é leite. É uma substância usada em testes de indução química. Em animais. As palavras saíram com peso. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Animais. Quer dizer que, se um bebê ingerir isso, pode causar falência orgânica em dias, completou ele, olhando-a com espanto. De onde tirou isso? Clara engoliu o choro. De uma casa. De um bebê que está morrendo? O farmacêutico hesitou. Leve isso à polícia, agora, mas ela sabia que não podia. Ninguém acreditaria em uma faxineira contra uma das famílias mais poderosas da cidade. A polícia provavelmente a mandaria de volta. Ou pior, de volta à mansão, Clara subiu as escadas tentando disfarçar o desespero. No quarto, o bebê dormia pálido, os lábios roxos. A mãe observava em silêncio, segurando uma mamadeira recém-preparada. O cheiro metálico invadiu o ar. Eu posso preparar para a senhora, ofereceu Clara, tentando parecer calma. Não precisa, respondeu a mulher, fria, sem levantar o olhar. Clara recuou. No fundo, queria arrancar a mamadeira das mãos dela, mas o medo a travava. O milionário entrou logo em seguida, o rosto tenso, um copo de uísque na mão. Como ele está? Perguntou. Igual, respondeu a esposa. O médico disse que vai tentar outra fórmula amanhã. Ele assentiu, mas o olhar cruzou o de Clara por um segundo. Havia algo ali, algo escuro, uma tensão que ela não sabia explicar. E então, antes de sair, ele disse: cuide para que ninguém entre nesse quarto sem autorização. Clara sentiu o estômago revirar. Naquela noite, esperou todos dormirem e voltou à cozinha.
Precisava de provas. Vasculhou a despensa, abriu armários, até encontrar uma pasta de documentos com o nome da empresa do patrão, Fertec Biopharma. Entre papéis técnicos e relatórios, havia uma carta médica, teste aprovado. Substância Nutri, uso controlado. Paciente experimental 003A. As mãos dela gelaram. 003A. O número gravado na etiqueta do frasco pontuar lhe faltou. Arthur era o paciente experimental. Clara recuou um passo, o peito arfando. Sentiu vontade de gritar, mas o medo a fez silenciar. Guardou o papel dentro do uniforme e correu de volta ao quarto de serviço. Fechou a porta, encostou-se à parede e chorou. O bebê não estava doente. Estava sendo usado como cobaia. De manhã, a mansão amanheceu estranhamente calma. A esposa caminhava pelo corredor como se nada tivesse acontecido, cantarolando baixo, um leve sorriso no rosto. O milionário lia o jornal. Mercado reage à queda das ações da Fertec, dizia a manchete. Ele amassou o papel com raiva e jogou no chão. Malditos jornalistas! Clara, ao passar, recolheu o jornal. No rodapé, uma nota discreta chamava sua atenção. Fertec é investigada por uso de substâncias não registradas em produtos infantis. O estômago dela se contraiu. Agora fazia sentido. O escândalo que ameaçava a empresa, os testes secretos, o desespero do casal. Eles estavam tentando esconder tudo, custasse o que custasse. À tarde, quando o médico particular chegou para mais uma visita, Clara fingiu limpar o corredor, mas ouvia cada palavra. Ele não tem mais muito tempo, disse o médico em tom baixo. O organismo está colapsando. Continue com o protocolo, respondeu o milionário frio, e não mencione nada sobre isso nos relatórios. Clara quase deixou cair o balde que segurava. Protocolo. Eles estavam matando o bebê de propósito. À noite, o desespero se transformou em coragem. Pegou o HD externo que havia encontrado junto dos papéis da Fertec e ligou-o no computador do escritório. Na tela, dezenas de relatórios confidenciais apareceram. Teste Nutri Plus, doses aplicadas em mamíferos de pequeno porte. Efeitos colaterais, falência hepática, degeneração celular, morte. Ela passou as mãos pela boca sem acreditar. Então, um arquivo chamou sua atenção. Paciente 003A, registro visual. Abriu o vídeo. Na tela, um bebê em um berço hospitalar, ligado a tubos. O mesmo rosto, o mesmo olhar, Arthur. O coração dela parou. O clique da porta atrás foi o som mais assustador que já ouvira. Eu sabia que você colocaria o nariz onde não devia, disse uma voz grave. Clara se virou lentamente. O milionário estava na penumbra, o olhar pesado, o copo de uísque na mão. A fumaça do charuto desenhava espirais no ar. Eu só queria ajudar o bebê, murmurou. Ele riu, sem humor. Você não faz ideia de quem está por trás disso. Foi você, não foi? A voz dela tremia. Eu apenas aceitei o inevitável. Ele caminhou até a janela e com frieza completou. Aquele bebê não é meu, Clara. Ela o olhou sem entender. É dela. Ele apontou para o retrato da esposa sobre a mesa. Engravidou antes do casamento de um dos investidores. Quando descobri, já era tarde demais. Clara ficou imóvel. Ela fez tudo para apagar o erro antes que arruinasse o nome da família, disse ele, virando-se. Mas agora você sabe demais, ele se aproximou devagar. Fique longe disso, Clara. É um conselho e um aviso. Saiu deixando-a sozinha, com o eco das palavras pairando no ar. Ela caiu de joelhos. A mente girava. O bebê era fruto de um segredo sujo, e ambos, marido e mulher, estavam dispostos a destruí-lo. Mas naquele instante, Clara tomou uma decisão. Se ninguém mais teria coragem de salvar Arthur, ela teria, porque havia algo que eles nunca entenderiam. O poder de uma mulher simples quando ama sem interesse. E naquela madrugada, enquanto a chuva voltava a cair sobre a mansão, Clara sussurrou para si mesma. Nem todo herói usa capa, mas o que ela não sabia era que o pior ainda estava por vir. O verdadeiro inimigo ainda estava dentro da casa, e já sabia que ela havia descoberto tudo. A madrugada se arrastava
como um pesadelo que não terminava. Clara sentia o corpo pesado, o coração acelerado e o medo apertando a garganta. As palavras do milionário ecoavam sem parar dentro da cabeça dela. Agora você sabe demais. Aquelas palavras não eram um aviso. Era uma sentença. Naquela noite mal conseguiu dormir. Cada som da casa, o vento nas janelas, o rangido da escada, o estalo da madeira, parecia um presságio. O bebê chorava em intervalos curtos, como se pedisse ajuda em uma língua que só ela conseguia entender. Antes do amanhecer, Clara levantou-se. Foi até o quarto do bebê. Lá estava o pequeno Arthur, os lábios pálidos, o corpo frágil e uma respiração curta, quase imperceptível. A mãe dormia em uma poltrona ao lado, com o rosto inchado de chorar e uma taça de vinho caída no chão. O pai, como sempre, estava ausente. Clara se aproximou, encostou a mão na testa do bebê e sussurrou baixinho. Eu prometo que vou te tirar daqui, meu amor. Voltou ao quarto de serviço. Pegou o HD com as provas e o frasco que guardara, embrulhou tudo em um lenço e escondeu dentro de uma sacola velha. Tinha um plano. Ia sair daquela casa com o bebê nos braços e ir direto à polícia. Mas o destino, como sempre, não tornaria as coisas fáceis. Quando desceu para a cozinha, encontrou o milionário sentado à mesa, com o jornal aberto e um copo de uísque às 6 da manhã. Ele levantou o olhar e fixou nela. Dormiu bem, Clara? Ma perguntou com um tom calmo demais para ser natural. Sim, senhor. E respondeu evitando o olhar. Ele acendeu um charuto e soprou a fumaça devagar. Sabe o que eu mais odeio nesta casa? Disse, girando o copo. A curiosidade dos outros. Clara sentiu o corpo gelar. Eu só faço o meu trabalho, senhor. Ótimo. Ele se levantou, aproximando-se devagar. Então continue fazendo. E se eu descobrir que você tocou em algo que não devia... Ele parou a centímetros dela, os olhos duros. Você vai se arrepender. Ela baixou a cabeça. Nadine, senhor. Ele sorriu de lado, satisfeito, e saiu pela porta da frente. Clara respirou fundo, o coração descompassado. Sabia que o tempo estava acabando. Ao meio-dia, a patroa desceu as escadas impecável, o rosto mascarado por maquiagem. Parecia uma atriz, interpretando uma vida que já não controlava. Prepare o almoço cedo, Clara. O doutor virá examinar o bebê às 2. Sim, senhora. Mas assim que ela virou as costas, Clara correu para o quarto de serviço, pegou o frasco e o HD e os colocou dentro de uma bolsa maior, junto com a carteira e o casaco. E estava tudo pronto. Só faltava o momento certo. Às 2h15 o médico chegou. Falou com o milionário por alguns minutos e depois subiu para o quarto do bebê. Clara ouviu os passos, o murmúrio de vozes, o som de frascos sendo abertos. Um silêncio tenso tomou conta da casa. De repente, o grito. Ele parou de respirar. Clara largou tudo e correu. O médico estava curvado sobre o berço, tentando reanimar o bebê. A mãe chorava descontrolada. O milionário gritava ordens. Tirem ele daqui! Façam alguma coisa. Clara ficou parada, em choque. O tempo parecia congelar. Então, um som fraco, um soluço. O bebê voltou a respirar, frágil, mas vivo. O médico suspirou, aliviado. Precisamos interná-lo imediatamente. O milionário negou com a cabeça. Não. Ninguém vai levar meu filho a lugar nenhum. Ele será tratado aqui, mas, senhor, o estado dele é grave. Eu disse não. O médico hesitou, olhou para Clara e depois saiu, derrotado. O milionário fechou a porta atrás dele e se virou para a esposa. Você e suas ideias idiotas com esse leite. Ela levantou a cabeça, os olhos marejados. Você aprovou, lembra? Você disse que funcionaria. Clara recuou um passo. Eles sabiam. Os dois estavam juntos nisso. Parem! Gritou sem conseguir conter. Vocês vão matar ele! Os dois se viraram ao mesmo tempo. A patroa franziu o senho. O marido apertou os punhos. O que você disse? Lhe perguntou com a voz baixa. Eu sei o que estão fazendo. Eu vi os relatórios, vi os frascos. O silêncio foi mortal. O milionário deu um passo em direção a ela. Onde estão? Clara recuou. Eu vou entregar tudo à polícia. A patroa deu uma risada nervosa. Você acha que alguém vai acreditar em você?
Uma faxineira? Clara engoliu seco, mas manteve o olhar firme. Eu não preciso que acreditem em mim. Basta verem o que vocês esconderam. O milionário avançou. Onde está o HD, Clara? Ela virou-se e correu. Desceu as escadas tropeçando, o som dos passos dele logo atrás. A patroa gritava. O bebê chorava de novo. O caos tomou conta da casa. Clara correu até o quarto de serviço, pegou a bolsa e foi direto para a porta dos fundos, mas a tranca estava virada, trancada por fora. Ouviu os passos se aproximando. A voz do milionário ecoou pelo corredor. Você não vai sair daqui com nada. Olhou em volta, desesperada. A janela era pequena, mas dava para o jardim. Correu até ela, empurrou com força, o vidro se estilhaçou. Passou a bolsa primeiro, depois o corpo. Cortou o braço, mas não parou. Caiu do lado de fora, na grama molhada. A chuva começava a cair de novo. Clara levantou-se e correu pelo jardim, atravessando os canteiros de flores, o coração disparado. Atrás dela, o milionário gritava seu nome, mas ela não olhou para trás. Abriu o portão lateral e saiu para a rua. Correu sem parar até alcançar a esquina. O corpo tremia, a respiração falhava, mas não podia parar. Precisava salvar o bebê. Precisava voltar por ele. De repente, o som de pneus freando. Um carro preto parou bruscamente ao lado dela. O vidro abaixou. Era a patroa. Entra. Clara ficou imóvel. Eu não confio em você. Ele vai matar você, Clara. E o bebê também. O olhar da mulher parecia sincero, pela primeira vez. A chuva escorria pelo rosto dela, misturando-se à maquiagem. Por favor, entra. Insistiu. Eu sei onde podemos esconder o bebê. Clara hesitou, olhou para os lados, depois abriu a porta e entrou. O carro arrancou em alta velocidade. Onde ele está? Perguntou a patroa nervosa. No quarto. Está respirando mais mal. A mulher apertou o volante, as mãos tremendo. Eu não queria isso, sussurrou. Era só para ele dormir, não para morrer. Clara olhou incrédula. Você sabia o que estava naquele leite? A mulher chorava. Eu achei que o composto era seguro. Ele me disse que ajudaria a fortalecer. Eu não sabia. E você acredita nisso? Gritou Clara. Ele está te usando, dona Helena. O carro virou uma esquina e parou bruscamente em uma rua deserta. A mulher respirava com dificuldade. Eu posso consertar isso. Mas você precisa me dar o que encontrou. Clara recuou no banco. Guardê, nunca. Os olhos da mulher mudaram. O rosto antes arrependido agora se endureceu. Então você me obriga a fazer o que eu não queria. Ela puxou algo da bolsa. Um pequeno frasco, o mesmo composto azulado. Clara arregalou os olhos. O que você vai fazer? O que devia ter feito desde o início? Clara abriu a porta e saiu correndo na chuva. Ouviu a mulher gritar atrás, mas não olhou. Correu até uma casa próxima e bateu desesperada. Uma senhora idosa abriu a porta. Por favor, me ajuda. A mulher a fez entrar, trêmula, ensopada. Clara explicou tudo em poucas palavras, sem conseguir conter as lágrimas. A senhora olhou séria. Você precisa ir à polícia, minha filha. Agora, Ponte Clara assentiu. Pegou a bolsa e correu novamente para a rua. O sol começava a nascer. Atrás dela, o carro preto surgiu outra vez, acelerando. Clara se jogou para o lado. O carro passou raspando e bateu em um poste. A explosão iluminou a rua. Chamas. O fogo se espalhou rápido. Clara, tremendo, se arrastou até a calçada e olhou. Dentro do carro, a patroa imóvel. O rosto coberto de sangue e fumaça. O frasco estilhaçado no chão. A mansão Ferraz, a algumas quadras dali. Começava a pegar fogo também. Clara entendeu que o inferno tinha começado e que a verdade agora era a única coisa capaz de salvar o pequeno Arthur. Mas ela ainda precisava voltar. E salvar o bebê seria apenas o começo do verdadeiro pesadelo. A chuva caía fina, transformando a fumaça que vinha da mansão em uma névoa densa e cinzenta. Clara observava de longe, o coração acelerado, o corpo encharcado e ferido. O clarão das chamas iluminava o céu escuro, refletindo nas janelas das casas vizinhas. O fogo crescia rápido, devorando tudo,
e por um instante ela pensou que o destino havia se encarregado de apagar a maldade da família Ferraz. Mas então um som atravessou o caos. Um choro fraco, distante. O choro de um bebê. Meu Deus, sussurrou. Ele ainda está lá. O instinto falou mais alto. Correu em direção à mansão, ignorando as sirenes que já se aproximavam ao longe. As labaredas dançavam pelas janelas. O calor fazia o ar vibrar, mas nada poderia pará-la. Empurrou o portão e entrou, protegendo o rosto com o braço. O corredor estava tomado pela fumaça. Tossindo, gritou: Arthur! O som respondeu, fraco, vindo do andar de cima. Subiu as escadas tropeçando, cada degrau um inferno. As paredes rangiam, o teto começava a ceder. No quarto do bebê, a visão quase a fez desabar. O berço estava cercado por chamas, mas o pequeno ainda chorava, coberto por um cobertorzinho azul. Correu até ele, envolveu-o nos braços e, sem pensar, cobriu-o com o avental. O fogo avançava. Atrás, uma explosão fez o chão tremer. A cozinha havia cedido. Clara apertou o bebê contra o peito e correu, o corpo sendo atingido por fagulhas. Uma viga caiu, bloqueando a escada principal. Olhou em volta desesperada. A janela! Abriu-a com força e gritou: Socorro! Lá embaixo, um bombeiro apontou para ela. Jogue o bebê. Agora! Clara hesitou. Suas mãos tremiam. E se ele não sobrevivesse à queda? Mas outra explosão fez o quarto tremer. O teto rachava. Agora, mulher! Ela respirou fundo, beijou a testa do pequeno Arthur e o lançou com cuidado. O bombeiro o pegou nos braços, enrolado no cobertor. Um alívio atravessou o peito de Clara, mas o chão sob seus pés cedeu. Ela caiu. Tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, estava deitada no gramado, tossindo fuligem. O som das sirenes preenchia o ar. Um bombeiro a puxava pelos ombros, dizendo algo que ela não conseguia ouvir direito. Procurou com os olhos e o viu. O bebê, vivo, nas mãos de um paramédico. Chorava, forte, pela primeira vez. Clara tentou se levantar, mas uma dor aguda atravessou o braço. O bombeiro a segurou. Calma, senhora, você está queimada. O bebê... Ele está bem? Está vivo. Graças a você. Ela sorriu. Lágrimas misturadas à fuligem, mas a paz durou pouco. Em meio aos destroços, 2 corpos foram retirados, o milionário e sua esposa. A cena parecia saída de um pesadelo. Os repórteres já cercavam o local, câmeras piscando, microfones estendidos. A senhora trabalhava para a família Ferraz? Perguntou um deles. Clara, deitada na maca, apenas assentiu. É verdade que houve envenenamento? Ela olhou para o bebê e depois para o policial que se aproximava. Eu tenho provas. Retirou da bolsa chamuscada o HD envolto em pano. O policial o pegou com cuidado, sem entender o peso daquilo. Horas depois, na delegacia, Clara contou tudo. Do leite adulterado às substâncias químicas, das ameaças às mortes. A sala ficou em silêncio. O delegado, um homem de meia idade com olhar cansado, coçou o queixo e perguntou: Você tem noção da gravidade do que está dizendo? Não, tenho e posso provar. Ele colocou o HD sobre a mesa e fez sinal para um perito. Analise isso agora. O tempo parecia congelar enquanto o computador carregava. Clara mal respirava. Então, as imagens começaram a surgir na tela. Relatórios, vídeos, contratos assinados, registros de laboratório. E no meio deles, o vídeo do bebê com tubos, identificado como paciente experimental 003A. O delegado se levantou devagar. Santo Deus! Eles estavam usando o próprio filho como cobaia, disse Clara, com a voz embargada. Eu tentei impedir. O homem respirou fundo. Senhora Clara, a senhora acaba de expor o maior escândalo químico dos últimos anos. Na manhã seguinte, a notícia tomou conta dos jornais. Escândalo na Fairtech. Casal Ferraz acusado de testar composto químico em bebê. As imagens da mansão em chamas se espalharam por todos os canais. O rosto de Clara, fotografada envolta em um cobertor com o bebê nos braços, se tornou símbolo de coragem. Mas ela não queria fama.
Queria justiça. Dias depois, Clara foi chamada novamente à delegacia para depor. O delegado a recebeu com um sorriso respeitoso. O laboratório confirmou, Dona Clara. O composto NutriPlus contém elementos altamente tóxicos. O bebê sobreviveu por milagre. Milagre. Ou amor, respondeu ela, olhando para baixo. Ele assentiu. O bebê está sob cuidados no Hospital Infantil Santa Amélia. Os médicos disseram que está reagindo bem. As lágrimas voltaram aos olhos dela. Posso vê-lo? Claro. Horas depois, no hospital, Clara atravessou o corredor branco e silencioso. O cheiro de antisséptico a envolveu. Mas pela primeira vez, aquele aroma não trazia medo, e sim esperança. Ao entrar no quarto, o pequeno Arthur dormia tranquilo, o corpo coberto por fios e monitores. O enfermeiro sorriu ao vê-la. Ele só dorme quando escuta sua voz. Ela se aproximou e segurou a mãozinha dele. Você venceu, meu anjinho. O bebê se mexeu, abriu os olhos devagar e por um segundo a encarou. Um olhar cheio de vida, como se reconhecesse a mulher que o salvara. Clara chorou em silêncio. Os dias passaram. O caso dominava os noticiários, mas ela evitava as entrevistas. Queria apenas trabalhar, em paz. Até que um telefonema inesperado mudou tudo. Era do próprio hospital. Dona Clara, gostaríamos de lhe fazer uma proposta, disse a diretora. Precisamos de pessoas como a senhora aqui. Cuidar é um dom, e a senhora salvou uma vida. Clara ficou sem palavras. Querem que eu trabalhe aqui? Sim, como cuidadora. Se aceitar, o cargo é seu. As lágrimas escorreram. Eu aceito. Alguns meses depois, o sol nascia sobre a cidade. O hospital infantil vibrava com cores alegres, desenhos nas paredes e risadas nos corredores. Clara caminhava com o uniforme branco, o crachá no peito e o mesmo sorriso calmo de sempre. Em seus braços, Arthur, agora saudável, risonho, curioso, ela o ninava, enquanto olhava pela janela o horizonte dourado. Olha, meu amor. O sol está nascendo de novo. Uma enfermeira se aproximou. Ele parece seu filho. Clara sorriu com o coração cheio. De certa forma, é. Do lado de fora, um repórter aguardava para gravar mais uma reportagem sobre a faxineira que desafiou milionários e salvou uma vida. Mas ela recusou aparecer. Não queria fama. Queria apenas lembrar que o bem, por mais silencioso que pareça, sempre encontra uma forma de brilhar. Naquela manhã, enquanto embalava o pequeno Arthur, Clara olhou para o céu e sussurrou. Nem todo herói usa capa. Alguns usam luvas amarelas. E um coração que não desiste, e antes de encerrar o plantão, deixou um recado no mural do hospital. Às vezes, a verdade nasce do olhar mais simples. E quando o amor guia, até o impossível acontece. Então, virou-se para a câmera de segurança no corredor e, com um sorriso tímido, murmurou. Se você também acredita no bem, se inscreve no canal e compartilha essa história. O mundo precisa lembrar que ainda existe esperança. Enquanto o vídeo se encerrava, a imagem congelava no rosto sereno de Clara, com o bebê dormindo em seus braços e a luz dourada do amanhecer invadindo o quarto. Um retrato de redenção, fé e amor que o tempo jamais apagaria. O escândalo Fertec ainda ecoava pelas manchetes quando a vida de Clara começou a encontrar um novo ritmo. Já não havia sirenes, nem gritos, nem fumaça. Apenas o som suave dos passos pelos corredores do hospital e o riso inocente de crianças que, como Arthur, haviam vencido a dor. Ela acordava cedo, todos os dias, e atravessava a cidade com um uniforme branco dobrado no braço. O sol nascia no horizonte e refletia nos prédios altos. Mas dentro dela havia outra luz, uma que nascia do alívio e da esperança. O passado ainda doía, mas a cada manhã ela repetia a mesma frase diante do espelho. Eu sobrevivi. No Hospital Santa Amélia, Clara se tornara mais do que uma funcionária. Era o coração do lugar. Os médicos a admiravam pela calma. As enfermeiras a respeitavam pela força e as crianças a amavam pela doçura. Ela não sabia ler relatórios médicos, mas entendia o que nenhum exame mostrava.
Quando uma criança precisava de colo, quando o medo escondia a dor, quando um sorriso podia curar mais do que qualquer remédio. Mas mesmo entre risadas e canções de ninar, havia noites em que o passado voltava. A imagem da mansão em chamas, o olhar vazio da patroa, o som do bebê chorando. Tudo ainda vivia nela. Às vezes acordava no meio da madrugada e via, nos olhos de Arthur, os mesmos traços de dor que um dia quase o levaram. O menino agora tinha 1 ano e meio. Corria pelos corredores chamando Clara de Tata. E ela sorria, tentando esconder o aperto no peito. Não sabia se um dia ele lembraria do que passou, mas prometia a si mesma que nunca deixaria que sentisse medo novamente. Certa manhã, o diretor do hospital a chamou à sala. Dona Clara, sente-se. Ele sorriu. Tenho uma boa notícia. O que foi? Perguntou curiosa. O bebê Arthur? Ele abriu uma pasta e continuou. O juiz concedeu a guarda temporária a uma instituição, mas os médicos e assistentes sociais indicaram seu nome como cuidadora principal. Clara arregalou os olhos. Eu cuidar dele oficialmente? Sim, ele precisa de estabilidade emocional e ninguém mais adequado do que a senhora. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu aceito. Com toda a minha alma, o diretor estendeu os papéis. Assine aqui, por favor. A caneta tremia em suas mãos, mas o traço firme registrou o que o destino já havia decidido. Ela e Arthur estavam ligados para sempre. Naquela noite, levou o menino para casa pela primeira vez. O apartamento era simples, pequeno, mas cheio de calor. Um sofá gasto, cortinas claras, flores na janela e um retrato da mãe de Clara no criado mudo. Quando colocou o menino no berço, ele segurou o dedo dela e sorriu. Agora você está em casa, meu anjinho. O som da cidade ao fundo parecia distante. Pela primeira vez em anos, Clara dormiu tranquila. Os meses passaram. O caso Fairtech ganhou novos capítulos. Investigações, prisões de executivos, documentários na televisão. Jornalistas tentaram encontrá-la diversas vezes, mas ela sempre se recusava a aparecer. Não quero ser lembrada pela tragédia, dizia. Quero ser lembrada pelo amor. Mas o destino, caprichoso como sempre, não deixaria sua história terminar ali. Uma tarde, enquanto preparava o jantar, ouviu batidas à porta. Quando abriu, encontrou um homem de terno, segurando uma pasta de couro. Boa tarde. A senhora é Clara Rodrigues? Sou advogado de um grupo de investidores da antiga Fairtech. Há algo que preciso entregar pessoalmente. Clara franziu o senho, desconfiada. O que é? O homem abriu a pasta e tirou um envelope. A senhora foi citada no processo de encerramento da empresa. O juiz determinou uma indenização pela sua coragem em denunciar o caso. Ela recuou um passo. A indenização. Sim. O valor será depositado em sua conta nas próximas semanas. São 500 mil reais. Clara ficou muda. O advogado continuou. E há mais. Abriu outro envelope. O bebê Arthur foi incluído no Fundo de Amparo às Vítimas, com custeio vitalício de saúde e educação. Ela levou a mão à boca, emocionada. Deus é bom demais. É justo, respondeu o homem. A senhora salvou uma vida. Quando ele foi embora, Clara sentou-se à mesa em silêncio. Olhou para o teto, lágrimas caindo sem controle. Durante anos, a vida só lhe tirou. Agora, pela primeira vez, devolvia algo, mas a maior recompensa não estava no dinheiro, e sim no som da risada de Arthur correndo pela sala, tropeçando nos brinquedos e chamando por ela. Nos meses seguintes, a vida tomou outro rumo. Clara comprou um pequeno carro, reformou o apartamento e fez questão de ajudar outras mães no hospital que não tinham recursos. Criou um grupo chamado Mãos que Curam, para ensinar mulheres simples a reconhecer sinais de perigo em alimentos, remédios e produtos infantis. O projeto cresceu, ganhou apoio e logo se transformou em uma pequena fundação, mas nem tudo era calma. Certa noite, ao revisar papéis da fundação, recebeu uma ligação anônima. Você acha mesmo que acabou, Clara? Disse uma voz masculina.
A Fertec não morreu. Só mudou de nome. O coração dela gelou. Quem está falando? Alguém que sabe que ainda há provas. E você é a única que pode mostrá-las. A ligação caiu. Nos dias seguintes, Clara notou um carro preto estacionado perto de casa. Uma sensação antiga voltou. O medo. Ela tentou ignorar, mas algo dizia que a história ainda não havia terminado. Certa madrugada, acordou com um som estranho. Um estalo vindo da janela. Levantou-se devagar, pegou Arthur no colo e olhou para fora. Nada. Apenas o reflexo das luzes da rua. Mas sobre o parapeito, encontrou algo deixado ali. Um envelope sem remetente. Dentro, uma foto. O logotipo de uma nova empresa. BioPure Industries. E uma frase escrita à mão. O mesmo veneno. Novo rótulo. Clara sentiu o sangue gelar. Sentou-se na cama, o bebê dormindo em seus braços, e entendeu que a luta pela verdade ainda não tinha acabado. No dia seguinte, foi ao hospital, entregou o envelope ao diretor e pediu sigilo. Se isso for verdade, doutor, ainda tem gente ganhando dinheiro com a morte, ele assentiu, preocupado. Vamos investigar. Mas tenha cuidado, Clara. Cuidado é o que me mantém viva. Enquanto caminhava de volta pelos corredores, olhou para Arthur dormindo no colo e sussurrou. Eu prometo, meu amor. Ninguém mais vai fazer mal a você. E do lado de fora, o vento soprou forte, levando as folhas das árvores, como se o destino preparasse um novo capítulo. Um que mostraria que o mal pode mudar de nome. Mas o bem, quando nasce em um coração puro, nunca morre. Os dias seguintes foram de silêncio e observação. Clara continuava o trabalho no hospital, fingindo normalidade, mas o pensamento martelava. BioPure Industries. O nome soava limpo, moderno, quase inocente, exatamente como a Fertec parecia antes de ser desmascarada. Ela via o logo da nova empresa em outdoors pela cidade, em comerciais de televisão e até em embalagens de produtos infantis. Inovação para o futuro, dizia o slogan. E a cada vez que via aquilo, sentia o mesmo frio na espinha. Uma tarde, enquanto trocava o curativo de uma criança, ouviu duas enfermeiras conversando. Você viu? A BioPure está doando fórmulas para o hospital. Sério? Achei que era coisa da Fertec. Não, essa é nova. Parece confiável. Clara largou o que estava fazendo por um instante. Como é o nome da fórmula? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Nutrilife, acho. Por quê? A palavra Nutri atravessou sua mente como uma facada. O mesmo prefixo do veneno, que quase matou Arthur. Naquela noite, quando todos foram embora, Clara foi até o depósito do hospital. A luz piscava, o chão rangia. No canto, caixas com o selo da BioPure. Abriu uma delas. Dentro, dezenas de latas com rótulo dourado. Nutrilife, Premium Formula for Babies. A embalagem era idêntica à antiga. Apenas o nome mudara. Ela abriu uma das latas e assim que o cheiro adocicado e metálico invadiu o ar, sentiu o estômago revirar. Era o mesmo odor. O mesmo brilho azulado no pó Clara levou a mão à boca para conter o enjoo. Olhou ao redor. Estava sozinha. Pegou uma amostra e guardou no bolso. Precisava confirmar. Na manhã seguinte, foi até a farmácia onde, meses antes, o velho farmacêutico havia identificado o composto venenoso. Mas o balcão estava vazio. Uma funcionária nova a atendeu. O senhor Ernesto não trabalha mais aqui, disse a jovem. Ele se aposentou. Clara tentou esconder a frustração. Tem algum laboratório que possa fazer uma análise rápida de fórmula infantil? A moça pensou por um momento. Talvez o Instituto Central, ali na Avenida das Palmeiras. Clara agradeceu e saiu. Pegou um ônibus, o coração acelerado. Durante o trajeto, observava o reflexo do vidro, o rosto cansado, mas determinado. Já não era mais a faxineira assustada. Era uma mulher que sabia demais para voltar atrás. No laboratório, explicou que era cuidadora de um bebê e suspeitava de contaminação. O técnico, gentil, pegou a amostra. Resultados em 24 horas, disse ele. O dia seguinte pareceu uma eternidade. Clara mal conseguiu trabalhar.
Quando o telefone finalmente tocou, o corpo inteiro ficou em alerta. Dona Clara. Era o técnico. Eu acho melhor a senhora vir até aqui. Ela foi sem pensar. Quando chegou, ele a esperava com expressão grave. Eu não sei como conseguiu isso, mas há traços de um composto químico extremamente tóxico. O mesmo tipo usado em experimentos laboratoriais proibidos há anos. Clara sentiu as pernas falharem. É o mesmo da Fertec, não é? O homem hesitou. Seu nome técnico é diferente, mas a estrutura molecular é idêntica. Ela saiu dali com o coração disparado. O sol batia forte, mas dentro dela o frio era absoluto. Pegou o celular e ligou para o diretor do hospital. Não usem as fórmulas da BioPure. Elas estão contaminadas. Está certa disso, Clara? Tenho um laudo. O mesmo veneno voltou. Silêncio do outro lado. Depois uma resposta seca. Vou cuidar disso imediatamente, mas algo na voz dele soava estranho. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou a porta entreaberta. O coração quase saiu pela boca. Entrou devagar. Tudo estava no lugar, exceto o berço de Arthur, vazio. Não, sussurrou. Arthur correu pelos cômodos gritando. Nenhuma resposta. O telefone tocou. Ela atendeu tremendo. Se quiser ver o menino de novo, pare de se meter onde não deve, disse uma voz masculina, fria, sem emoção. A verdade tem preço, Clara. Onde ele está? Gritou. Mas a linha caiu. Ela despencou no chão, o choro vindo com força. O passado se repetia. O medo, o desespero, a impotência. Mas agora não havia mansão nem milionário. Havia algo maior. Uma corporação inteira. Minutos depois, o celular vibrou novamente. Uma mensagem. Sem número de origem. Se quiser respostas, venha sozinha até o armazém 17, zona industrial. Meia-noite. Ela sabia que era uma armadilha. Mas o instinto de mãe falava mais alto que a razão. À meia-noite em ponto, Clara estacionou o carro diante do galpão abandonado. O vento frio cortava o ar. Entrou devagar, iluminando o caminho com a lanterna. O cheiro de óleo e ferrugem enchia o ambiente. Arthur! Chamou a voz trêmula. Estou aqui, o eco respondeu, mas nada além disso. Então passos. Lentamente, uma figura saiu das sombras. Era um homem alto, de terno escuro, rosto parcialmente oculto pela luz fraca. Você é mais corajosa do que pensei. Onde está o bebê? Ele sorriu. Seguro, por enquanto. O que vocês querem? Silêncio. Eu não vou calar. O homem deu um passo à frente. Sabe o que aconteceu com o primeiro bebê, Clara? O seu testemunho arruinou uma fortuna inteira. Pessoas poderosas perderam tudo. Agora, você vai aprender que o mundo não recompensa quem fala demais. Ela manteve o olhar firme, mesmo com as mãos tremendo. Vocês acham que o mal se esconde atrás de um novo nome. Mas a verdade sempre volta. O homem estendeu a mão. Me entregue o laudo. Clara sorriu com ironia. Já está com a polícia. Por um segundo, o rosto dele empalideceu. Mentira. Ela deu um passo à frente. Acha mesmo que eu repetiria o mesmo erro 2 vezes? O som de sirenes começou a ecoar lá fora. O homem se virou, alarmado. Clara aproveitou o momento, correu entre as pilhas de caixas e se escondeu. Policiais invadiram o galpão. Gritos, passos, tiros. Em meio ao caos, ela ouviu o choro de um bebê. Correu até o som e encontrou uma pequena caixa coberta por pano. Lá dentro, Arthur, enrolado, chorava de frio. Ela o pegou nos braços, o coração explodindo de alívio. Um policial se aproximou. A senhora está bem? Agora estou. Enquanto o homem de terno era algemado, Clara olhou para ele pela última vez. Eu avisei. O mal pode mudar de nome, mas nunca de cheiro. O policial a levou para fora. A madrugada ainda estava escura, mas no horizonte começava a surgir o primeiro traço de luz. Ela olhou para o bebê, que agora dormia em seus braços, e murmurou. Você é a prova de que até no meio do veneno pode nascer um milagre. E, ao longe, as sirenes se misturavam ao canto dos primeiros pássaros. Um novo dia nascia, e com ele, mais uma chance de recomeçar.
O sol nascia preguiçoso no horizonte quando Clara, ainda exausta, saiu da delegacia com Arthur adormecido nos braços. A madrugada havia sido longa. Os policiais confirmaram. O homem preso no galpão era um dos diretores da BioPure Industries e o composto apreendido era idêntico ao usado nos experimentos da Fertec. A história se repetia, mas agora o país inteiro estava olhando. A notícia se espalhou em minutos. Manchetes gritavam nas telas. Mulher que desmascarou Fertec volta a expor nova indústria de veneno infantil. Faxineira vira símbolo nacional de coragem, mas Clara não queria ser símbolo. Queria paz. Queria apenas ver Arthur crescer sem medo. Ainda assim, sabia que se calasse novamente, outros bebês poderiam morrer. E ela jamais viveria com esse peso. 2 dias depois, foi chamada ao Ministério da Saúde, em Brasília. A viagem parecia um sonho impossível para alguém que passou metade da vida limpando mansões e carregando baldes. No avião, olhou pela janela e viu as nuvens se abrindo como se o céu dissesse: "Vai, Clara, a verdade precisa da sua voz." Ao chegar à capital, foi recebida por jornalistas, câmeras e seguranças. Um assessor a guiou até uma sala ampla. Lá estavam médicos, investigadores e autoridades. O ministro a cumprimentou com respeito. "Dona Clara, o país inteiro conhece sua história. Precisamos da senhora. Queremos que faça parte da Comissão de Fiscalização de Produtos Infantis." Clara ficou sem palavras. "Eu?" perguntou, quase rindo. "Eu sou só uma mulher simples." "Justamente por isso", respondeu o ministro. "Pessoas simples enxergam o que os poderosos ignoram." Ela assentiu emocionada. "Se isso puder salvar vidas, eu aceito." Naquela tarde, durante a coletiva de imprensa, as câmeras focaram nela. Luzes, microfones, flashes. Clara respirou fundo e começou. "Eu não sou heroína. Sou apenas alguém que viu o que ninguém quis ver. O mal não se esconde apenas nas sombras. Ele veste gravatas, se pinta de ouro e sorri em propagandas. Mas se uma faxineira pôde mudar alguma coisa, qualquer um pode." As palavras ecoaram pela sala. Pessoas aplaudiram de pé. Jornalistas choravam. E pela primeira vez, ela percebeu que sua dor havia se transformado em propósito. Nos meses seguintes, Clara passou a viajar pelo país. Visitava hospitais, escolas, comunidades. Falava sobre segurança alimentar, sobre cuidado, sobre coragem. O projeto Mãos que Curam cresceu e virou fundação nacional, com apoio do governo e de voluntários. Mas o sucesso trouxe novos inimigos. E-mails anônimos, ameaças veladas, mensagens dizendo que ela devia parar de brincar de santa. Certa noite, ao sair de uma palestra, um carro preto passou devagar e jogou um papel pela janela. "Você acha que venceu, mas o poder sempre volta." Clara guardou o bilhete no bolso. Já não tinha medo. O medo havia morrido no dia em que enfrentou o fogo da mansão Ferraz. Agora, o que existia dentro dela era fé. Semanas depois, foi convidada a participar de um programa de TV. O apresentador, um homem carismático, começou a entrevista com um sorriso. "Dona Clara, o país inteiro quer saber o que faz uma mulher comum desafiar gigantes." Ela pensou por um instante e respondeu com calma: "O amor. Quando você ama de verdade, não existe gigante que te assuste." O público aplaudiu de pé. Enquanto as luzes do estúdio se apagavam, uma produtora se aproximou. "Dona Clara, há uma senhora esperando a senhora no camarim. Disse que precisa falar." Clara franziu o senho. Entrou devagar e encontrou uma mulher idosa, de cabelos brancos e olhos marejados. "A senhora é?" "Mãe de um dos técnicos que morreu no incêndio da Fertec", respondeu a mulher tremendo. "E antes do jejum, ele não sabia o que estavam fazendo." Tentou avisar, mas o silenciaram. Clara sentou-se ao lado dela e segurou suas mãos. "Seu filho tentou fazer o que era certo. Isso o torna inocente." A mulher tirou um envelope da bolsa. "Antes de morrer, ele deixou isso guardado. Disse que se algo acontecesse, entregasse a mulher que um dia traria a verdade." "Acho que é a senhora." Clara abriu o envelope. Dentro, um pendrive. Naquela noite, no quarto de hotel, conectou o dispositivo ao computador. A tela piscou. Vídeos, relatórios, conversas internas.
e uma pasta chamada Projeto Nêmesis. Ao abrir, um arquivo de vídeo começou a rodar. Um homem de jaleco falava para a câmera. A versão final do composto Nutri foi aperfeiçoada. Agora, disfarçado como suplemento natural, será distribuído em larga escala. Nenhum governo conseguirá rastrear. Nome comercial: Biopure Omega Kids. Clara sentiu o coração parar. Eles ainda estavam ativos. E pior, planejavam lançar o produto como vitamina. Na manhã seguinte, levou o pendrive diretamente à comissão. Reuniões foram convocadas, investigações abertas. Em poucos dias, uma operação federal interditou galpões, apreendeu caminhões e prendeu executivos. A notícia correu o mundo. Graças ao testemunho de Clara Rodrigues, o Brasil desmantela o maior esquema químico infantil da década. E em meio a toda a celebração, ela continuava a mesma. Cuidava das crianças do hospital, fazia sopas aos domingos e cantava canções antigas para Arthur dormir. Certa noite, enquanto ele se aninhava em seus braços, perguntou com voz sonolenta: "Mamãe, o que é coragem?" Ela sorriu e beijou sua testa. "Coragem, meu amor, é fazer o certo mesmo quando dá medo." Ele fechou os olhinhos e adormeceu. Clara olhou pela janela. O céu estava limpo. E uma estrela brilhava mais forte que todas. Era como se alguém, lá de cima, dissesse: "Você cumpriu sua missão." Mas, no fundo, ela sabia, o mundo ainda precisava de pessoas que não se calassem. E enquanto tivesse voz, Clara continuaria sendo o eco dos inocentes, a prova viva de que uma mulher simples pode mudar o curso de uma nação. Antes de dormir, gravou um pequeno vídeo e postou nas redes sociais. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e compartilha. Que a verdade continue encontrando quem tem coragem de ouvir. E o vídeo viralizou. Milhões assistiram. Mas para ela, o verdadeiro prêmio estava dormindo no quarto ao lado. O menino que um dia chorou entre frascos de veneno e agora sonhava em um mundo mais justo. O tempo passou, mas a história de Clara nunca saiu da memória do país. 3 anos se haviam ido desde o dia em que ela enfrentou o fogo da mansão Ferraz. E desde então, seu nome era sinônimo de coragem e verdade. Ainda assim, ela seguia vivendo com a mesma simplicidade de antes. O mesmo apartamento pequeno, as mesmas flores na janela, o mesmo coração humilde. Na parede da sala havia apenas 2 molduras. Uma foto de Arthur sorrindo com o uniforme da escola. E outra de Clara, segurando o prêmio de mérito cidadão que recebera por ato heróico em defesa da vida. Ela raramente olhava para o troféu. Dizia que o verdadeiro prêmio era ouvir a risada de Arthur todas as manhãs. Agora, o menino tinha 4 anos. Falava muito, perguntava sobre tudo. E às vezes, quando brincava de salvar bonecos, gritava: "Eu sou a mamãe Clara. E você é o bebê Arthur." E ela ria, emocionada, sem saber se chorava de alegria ou saudade. Certa tarde, enquanto preparava o almoço, recebeu uma ligação inesperada. "Dona Clara?" Era a voz do ministro com quem trabalhara na comissão. "Tenho uma proposta. Diga, estamos criando um programa nacional de vigilância alimentar infantil e queremos que a senhora seja o rosto da campanha." Clara ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu não sou boa com câmeras, senhor ministro, mas é boa com a verdade. E é isso que o povo precisa ver." No mês seguinte, as ruas foram tomadas por outdoors, com a imagem de Clara segurando Arthur nos braços e a frase: "A vida vale mais quando o amor fala mais alto que o medo." O vídeo da campanha viralizou. Cenas de Clara cuidando de crianças, ensinando mães a ler rótulos, visitando hospitais. A música de fundo era suave e a narração dela simples e firme. Nem sempre a força vem de quem grita. Às vezes, vem de quem não desiste. Cuide, questione e observe. Porque a vida de um inocente pode depender do seu olhar. As doações à Fundação Mãos que Curam triplicaram.
Hospitais do interior começaram a receber equipamentos novos e milhares de famílias pobres passaram a ter acesso à alimentação segura. Mas o que mais comovia Clara eram as cartas. Chegavam de todo o Brasil. Mães, pais, jovens, até crianças escrevendo com letra torta. Obrigado por me ensinar a não ter medo. Por sua causa, salvei meu filho. Você me fez acreditar no bem. Certa manhã, recebeu uma carta diferente, vinda sem remetente. O envelope era simples, amarelado. Dentro, apenas uma folha com caligrafia delicada. Nunca imaginei que o amor que tentei apagar fosse o que salvaria o mundo. Onde quer que eu esteja, desejo que Arthur cresça sabendo que sua mãe verdadeira o amou, mesmo na escuridão. H. Clara ficou imóvel. Era da esposa do milionário, Helena. Chorou em silêncio, não de ódio, mas de perdão. Que Deus te perdoe, Helena, sussurrou. E obrigada por me dar a chance de amar esse menino. Os anos seguiram e, com eles, novas batalhas e novos começos. Arthur crescia forte, curioso, apaixonado por livros e por desenhar o Hospital dos Heróis, como chamava o lugar onde a mãe trabalhava. Em uma noite de Natal, o hospital organizou uma festa para as crianças. Clara ajudava a decorar o salão quando o diretor se aproximou. Sabe, Clara, cada vez que olho para esse hospital cheio de cores e vida, lembro do dia em que você chegou aqui com aquele bebê nos braços. Ela sorriu. Deus me trouxe até aqui para recomeçar. Recomeçar e inspirar, completou ele. Porque a senhora não salvou só uma criança. Salvou um país inteiro de fechar os olhos. No palco, as luzes se acenderam. Arthur, agora com um uniforme branco igual ao dela, subiu e pegou o microfone com timidez. Eu quero agradecer à minha mamãe Clara, porque ela me salvou e salvou outras crianças também. O público se levantou em aplausos. Clara levou as mãos ao rosto emocionada. O pequeno correu até ela e a abraçou. Te amo, mamãe. Eu te amo mais, meu milagre. Do lado de fora, o céu se enchia de fogos de artifício. As cores iluminavam o rosto dos dois. Naquele instante, parecia que o tempo parava para reconhecer a força do amor. Meses depois, um canal de documentários lançou uma série intitulada As Mãos que Curam. O episódio final mostrava Clara caminhando por um campo florido enquanto narrava: a vida sempre recomeça, mesmo quando o mundo desaba. Eu não procurei ser heroína. Eu só não consegui ficar calada. Às vezes, o que o mundo chama de milagre é apenas alguém comum decidindo não desistir. O documentário foi visto por milhões. E, no fim, uma mensagem aparecia na tela, inspirado em uma história real. Na última cena, Clara colocava flores sobre uma pequena lápide que dizia: Helena Ferraz, que a verdade te encontre na luz. Arthur, agora adolescente, apareceu ao lado dela e perguntou: por que você traz flores para alguém que te fez sofrer? Ela sorriu com doçura. Porque o perdão liberta, meu filho. O ódio prende, mas o amor cura. Ele assentiu pensativo. Então é por isso que a senhora chama seu projeto de Mãos que Curam. É por isso. Porque um coração em paz é a maior cura que existe. Os dois se abraçaram sob o pôr do sol. A câmera se afastava lentamente, mostrando o campo dourado, o vento leve balançando as flores e a voz de Clara ecoando. Nem todo herói usa capa. Alguns usam luvas amarelas, fé e o dom de não desistir.